Vamos nessa que é bom a beça. Bom dia, com muita alegria. Bem-vindo ao episódio 48 do Reset Diário, o nosso devocional matinal de alto impacto, onde iniciamos o nosso dia recarregando a nossa força espiritual, nos conectando a Deus e a Jesus através da leitura inspirada na Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo e escrito pelo pastor André Fernandes. Aqui está, o livro é esse. Hoje é um bom dia para viver milagres. É esse livro que nos inspira. O título do nosso devocional de hoje é Está tudo bem, mas não tão bem assim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versos 28 a 30. Para quem não sabe, esse versículo ele foi citado por Jesus e aqui escrito por Mateus. E depois da morte de Jesus foi publicado. No texto bíblico de Mateus 11, Jesus nos convida a irmos a ele e a levarmos os nossos fardos, pois nele encontraremos descanso para as nossas almas. O cansaço e a falta de ânimo roubam a nossa alegria e sabotam a nossa jornada em tempos importantes de grandes conquistas. A falta de descanso pode trazer confusão devido à falta de atenção e foco. A rotina do cansaço pode cegar o real estado da alma no qual nos encontramos. Uma vez que preciso de descanso, faz-se necessário compreender que descansar não significa cruzar os braços na passividade de que tudo cairá do céu. Quando nos permitimos descansar, estamos, na verdade, dando um passo de fé, lançando-nos nos braços do Pai, na compreensão do seu agir em nosso favor. É entregar nosso caminho ao Senhor na certeza de que Ele agirá por nós. O sossegar em Deus nos livra de caminhos que podem levar à morte. Uma pessoa avivada precisa estar aos pés do Pai, buscando direção e cada vez mais a presença do Senhor em si. O descanso dará a você o acesso para se alegrar no Senhor. Portanto, o seu desafio de hoje é se lançar nos braços do Pai e sossegar a sua alma nele. Negue-se, entregue-se, renda-se, compreenda que há coisas em sua vida que só Deus pode fazer. Chega de decisões equivocadas, de relacionamentos infrutíferos, de ser ferido e de ferir pessoas, de pôr no outro expectativas que não suprirão você. Permaneça na palavra que Deus lhe deu. As promessas do Senhor se cumprirão em sua vida e na vida dos seus familiares. Creia, descanse, confie em tudo que é de Deus, em todas as promessas dele. Não fique pelo caminho. Deus é poderoso e soberano para cumprir o propósito dele. Nada vai te parar, porque quem te guarda não dorme. Eu agora pela manhã, eu estava assistindo um vídeo da cantora Luísa Posse, ou Luísa Posse, eu não sei exatamente como que se pronuncia o nome dela, eu sempre ouvi como Luísa Posse, né? Falando a respeito da conversão dela e do marido. Eu já tinha ouvido o testemunho dela em outro momento, mas esse documentário, salvo engano da minha parte, foi produzido pelo Brasil Paralelo, e eu quero hoje aproveitar esse nosso Reset Diário para compartilhar um trecho desse vídeo com vocês. Então, assistam aí. E eu tinha um baita orgulho de dizer isso. Eu tinha um altar ecumênico, tinha santos, tinha orixás, tinha Jesus. Mas o Jesus ali que eu ganhei. Mas era uma galera ali, e eu gostava daquilo, eu tinha orgulho daquilo. Até que foi uma amiga em mim em casa, e assim, nada a ver, mas ela falou, sabia que Deus não gosta disso? Eu falei, Deus não gosta dessa galera toda não, ele gosta da atenção pra ele. E aquilo me tocou de alguma maneira, eu falei, será que eu não tô mandando bem? Aí a gente começou essa busca, né? Eu tive um desencantamento muito grande também com a religião que eu frequentava, o que me deu um vazio muito grande. Eu falei, cara, não consigo mais acreditar, mais confiar, né? Cadê Deus? Cadê Deus? E quando foi em julho, a gente fez um curso juntos, uma imersão. E nessa imersão se falava muito da Bíblia. Do reino. Do reino, de Deus, da Bíblia, conceitos cristãos que eu não conhecia, eu não tive essa base. E a gente se encantou por aquilo, a gente achou aquilo muito legal, muito bonito, muito sólido, fez sentido pra gente. Eu tava vivendo um momento, nós dois, de muita angústia, de muita incerteza, de muita aflição, de muito medo, de muito pela força do braço. E vamos, a máquina tem que girar, e tem que acontecer, e tem que ser mais e mais. A gente tava esgotado, assim, quase tendo um burnout, os dois. E um dia eu cheguei em casa pra ele e falei, eu tô escutando louvor. Ele falou, meu Deus, você tá escutando louvor? De tudo que a gente mais abominava era a palavra crente. Meu Deus, crente. Crente não, crente de jeito nenhum, não. Evangélico, nossa, passa longe, não quero ser amigo, não quero nem ver. Evangélico. Essa gente.
Então, quando eu falei pra ele, ó, eu tô escutando louvor, foi que? Hã? Escutando louvor? E eu comecei a escutar louvor no meu carro pra ter algum, sei lá, busquei. E aí, um dia eu falei pra ele, aconteceu uma coisa pior ainda, cara. Eu ouvi uma rádio gospel. Ele falou, meu Deus, escutou uma rádio, contou pro amigo. Aí os dois começaram a me zoar, vai na igreja, não acredito. Aí a gente fez uma reunião com um empresário, e ele falou, vocês conhecem o David Leonardo? A gente falou, não. Ele falou, então conheça. Aí eu no meu carro, ele no carro dele, a gente começou a ouvir o David Leonardo. E eu ouvi o David Leonardo. E um dia eu senti a presença de Jesus no meu carro de uma maneira muito forte. E eu falei, meu Deus, esse é Jesus, isso é Jesus. Jesus é incrível. É o cara, Jesus é uma energia que eu nunca... Eu já frequentei tudo. Eu já fui da Umbanda, eu fui do Candomblé, eu já fui do Buda, eu já fiz Zen budista, Cabala. Sou toda tatuada de Cabala, minha família veio do judaísmo. Mas Jesus é diferente. Isso aqui é diferente. E aí eu falei pra ele, ó, a gente precisa ir numa igreja. E ele já tava ouvindo dele, então ele já tava mais, assim, de boa com essa história. A gente foi vencendo o nosso preconceito e aí a gente foi numa igreja pela primeira vez no dia 8 de setembro. E a gente se encontrou ali, a gente entendeu tudo diferente. Nunca mais deixou de ir todo domingo. Muito bem, olha que interessante a reflexão desse casal, né? Da Luísa e do esposo. Eles tinham, assim como muitas pessoas com as quais eu converso, um grande preconceito formado pelos próprios comportamentos das pessoas que se autorrotulavam ou se rotulam ainda como crentes. O que nós precisamos entender é que nós somos mensageiros do reino de Jesus, da boa nova. O evangelho significa boa notícia. Que boa notícia é essa? Que existe agora uma porta de reconexão do homem para com Deus. E essa porta de reconexão chama-se Jesus. E o nosso papel como cristãos é exatamente trazer ou apresentar essa notícia, essa boa notícia para as pessoas que não têm acesso a ela. E aí, olha que loucura. Quem era para fazer isso acaba afastando as pessoas de Jesus por causa dos seus comportamentos que pregam, ao invés de uma ponte de conexão que vai levar o homem cansado, o pecador até Jesus, as pessoas acabam apresentando muros de separação, que são os pensamentos, comportamentos e discursos de condenação e de medo. A palavra de Deus nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas eu acho incrível, porque Deus não perde viagem. E o que ele tem feito nos últimos tempos é usado empresários, é usado coaches, é usado tantas pessoas para poder alcançar os corações daqueles que por algum motivo estavam afastados do Pai pelo próprio comportamento das pessoas que foram elegidas como mensageiros do reino de Jesus. Isso é muito doido, é muito forte, é muito controverso. E tá tudo certo. O meu esforço aqui produzindo esses vídeos, e não é fácil tirar tempo do meu dia para produzir esse devocional matinal que eu já fazia no meu particular, trazer eles e expor aqui não é uma tarefa fácil, mas o meu esforço é fazer exatamente a minha parte em relação ao Evangelho, que é levar essa notícia boa. Ei, existe salvação, ela está em Cristo, existe uma porta de reconexão de nós, seres humanos, com o nosso Criador. É isso que eu estou aqui fazendo, e eu te convido para fazer o mesmo. Junte-se ao time. Não precisa de ninguém te dar um título, não precisa de ninguém, é só você se aproximar de Jesus. Sempre se perguntar, no meu lugar, nessa situação que eu estou vivendo agora, hoje, o que Cristo faria? E então representar Cristo na Terra e falar, abrir a sua boca, ligar a sua câmera. Nós vemos cada vez mais as pessoas usando as redes sociais para centenas de milhares de objetivos e de propósitos, e na maioria das vezes nem são propósitos assim tão nobres. Porque nós, que amamos a Jesus, não estamos fazendo isso. Nós temos essa obrigação moral. Rodrigo, você quer dizer que eu sou obrigado a produzir conteúdo para o Instagram, para o YouTube? Não estou dizendo que você seja obrigado. Mas eu digo com certeza que nós fomos escolhidos, que nós fomos comissionados pelo próprio Jesus a levarmos a mensagem do Evangelho, a levarmos a notícia das boas novas, e não mensagem de condenação. Não mensagem de pare de fazer isso, senão você vai para o inferno. Não, nós estamos aqui com o objetivo de trazer uma boa notícia. E a boa notícia é, Jesus morreu na cruz, no meu e no seu lugar, nos dando a possibilidade de, se crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca, nos conectarmos novamente com o Pai. É sobre isso. Amanhã nós vamos trazer o título Há uma força que brota no meio da dor. E eu te aguardo lá. Vamos fazer uma rápida oração hoje. Pai, eu te rendo graças em nome de Jesus pela oportunidade que o Senhor nos dá de proclamarmos as boas novas de salvação através de todos os canais aos quais temos acesso. Obrigado pela internet, que possibilita, Senhor, que a minha voz chegue até a casa, aos ouvidos, à mente e ao coração de pessoas que talvez jamais entrariam em uma igreja evangélica, ou uma igreja católica, ou uma igreja de qualquer tipo de denominação, para ouvir a respeito do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor, por me dar a oportunidade de ser participante do seu reino, que essa mensagem possa chegar ao coração e à mente de quem mais necessita, Pai. Eu não sei quem é, mas eu sei que o seu Espírito Santo me ajudará a chegar lá. Eu amo você, Senhor, e te agradeço pela oportunidade de mais um dia de vida, pelo fôlego de vida ter se renovado sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que o seu dia seja muito, muito, muito próspero e abençoado, em nome de Jesus, e até amanhã. Bye, bye.